Olá, graça e paz, boa noite a todos. 19 horas. Estamos aqui reunidos nesta quarta-feira para o nosso encontro semanal Reflexões Bíblicas. Para vocês que estão acessando posteriormente, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário, mas eu creio em nome de Jesus que há de edificar a sua vida, que há de restaurar a sua fé, a sua confiança naquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Hoje, em Reflexões Bíblicas, eu trago o tema Jesus é o médico dos médicos. Para vocês que estão conosco, sejam bem-vindos. Peço que antes do término do vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, dê um like, comente, compartilhe. Nos recomendem. É importante para o ministério de Cristo. Preste atenção na mensagem que eu trago no início desta noite. Deus conhece cada célula do seu corpo. E nada que acontece na sua vida é uma surpresa para Ele. O seu poder não tem limites e Ele pode ordenar a cura para você, seja na área física, emocional, psicológica ou espiritual. Creia e clame pelo poder do alto. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, a palavra diz: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Jesus traz alívio aos que sofrem. O médico dos médicos, Jesus, se importa com o estado em que nos encontramos. Ele pode curar a dor de aflitos e oprimidos, que vão até Ele com fé e humildade. Eu disse, com fé e humildade. Cristo foi enviado para libertar os cativos e curar a maior doença da humanidade, o pecado, que nos afasta de Deus. Em Lucas 4, versículos 18 e 19, a palavra diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano aceitável do Senhor. A Bíblia assim mostra-nos como seres vulneráveis, ora feridos, ora doentes, mas sempre carentes da cura real. As nossas falhas e inclinação para o mal ofendem a Deus. Por isso, Jesus, o perfeito, sofreu o castigo em nosso lugar. Ele veio libertar os cativos. No livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5, a palavra diz: Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Cristo se opôs à maior infecção do mundo por nos amar. Ele veio a um povo contaminado com o vírus mais maligno e levou sobre si as sequelas da pior doença para nos dar vida e esperança eterna. Segundo os evangelhos, Jesus curou várias enfermidades de diversos tipos. Veja alguns exemplos bíblicos. Primeiro, paralíticos. A paralisia física pode ser limitante em muitos aspectos da vida. Aqueles que sofriam alguma atrofia ou eram aleijados nos tempos de Jesus não tinham muitos meios de locomoção ou de subsistência. Jesus se importou com muitos nesta condição, sarando-os. Em Marcos 3, versículo 3 e 5, a palavra diz: Jesus disse ao homem da mão requecida: Vem aqui para o meio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Em Mateus 8, versículos 5 a 7, a palavra diz: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum,
um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Segundo, leprosos. A lepra é uma doença de pele contagiosa que não tinha tratamento nem cura nos tempos bíblicos. Por isso, os leprosos eram afastados do convívio social para que não contaminassem a outros. Jesus curou a muitos leprosos, chegando mesmo a tocar-lhes e conviver com alguns deles, sem excluí-los. Em Mateus 8, versículo 2 e 3, a palavra diz: um leproso aproximou-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em Lucas 17, versículos 12 a 16, a palavra diz: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Terceiro, cegos. A cegueira, deficiência visual, é uma doença que impossibilita as pessoas de exercerem um dos seus 5 sentidos, a visão. A Bíblia também fala da cegueira espiritual, que limita as pessoas em um grau muito mais profundo. Jesus curou tanto a cegos físicos como a cegos espirituais. No livro de Salmos 146, versículo 8, a palavra diz: o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Em Mateus 21, versículo 14, a palavra diz: os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Em João 9, versículo 7, a palavra diz: então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Em João 9, versículos 35 a 38, a palavra diz: Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Quarto, endemoniados e oprimidos. A possessão demoníaca também pode ser comparada a uma doença terrível. Ela muitas vezes é confundida com doenças mentais, mas a opressão requer libertação espiritual contra o domínio de Satanás. O próprio Jesus ensinou que, se ele libertar-nos, seremos verdadeiramente livres. João 8, versículo 36. Em Lucas 8, versículos 35 a 36, a palavra diz: então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram um homem de quem tinha saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Em Mateus 8, versículos 16 e 17, a palavra diz: ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Em Mateus 9, versículos 32 e 33, a palavra diz: quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Quinto, doenças graves. Nem todas as doenças que Jesus curou foram registradas nas Escrituras descritivamente. Muitas dores e doenças incuráveis, bem como muitos sinais e maravilhas,
permanecem anônimos até hoje. É certo que ao longo da história, Jesus Cristo curou e tem curado a muitos que creem no seu poder e graça. Em Lucas 7, versículo 21, a palavra diz: naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Em João 21, versículo 25, a palavra diz: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Sexto, ressuscitou mortos. Além de curar pessoas enfermas, Jesus também trouxe de novo a vida de muitas pessoas que tinham morrido. Esses atos sobrenaturais e inexplicáveis serviram para revelar que o soberano Senhor Jesus é Deus. Tem todo o poder no céu e na terra. Nada é impossível para Ele. No livro de Lucas, capítulo 8, versículos 49 a 50, a palavra diz: enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não tenha medo, apenas creia, e ela será salva. No livro do profeta João, capítulo 11, versículos 43 e 44, a palavra diz: e depois de dizer isso, chamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados, com ataduras e o rosto envolto num laço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Jesus é a ressurreição e a vida. Ainda que o nosso corpo mortal venha a falhar e um dia deixe de funcionar, pela fé permaneceremos vivos como ele também está vivo. Em João 11, versículos 25 e 26, a palavra diz: então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Sétimo, Deus do impossível. Deus sabe de tudo que existe em nós, em todas as áreas da nossa vida, família, fé e trabalho. Ele conhece-nos e sabe tudo o que precisamos. Ele é a própria cura que necessitamos diariamente em nosso corpo, alma e espírito. Por isso, em meio às aflições e doenças, ponto número 1, clame a Ele. Em Salmos 107, versículos 19 e 20, a palavra diz: na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Ponto número 2, siga Jesus. Em Mateus 19, versículo 2, a palavra diz: grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Ponto número 3, entregue sua situação nas mãos de Deus. Em Salmos 37, versículo 5, a palavra diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ponto número 4, confie no Senhor Todo-Poderoso. Em Isaías 26, versículo 4, a palavra diz: confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Ponto número 5, descanse sob o cuidado do médico dos médicos. No livro de Salmos, capítulo 91, versículos 1 e 2, a palavra diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Olha, siga com fé e ânimo no coração, seja qual for a sua doença, quer seja grave ou menos grave. Jesus pode trocar a sua aflição por paz. Confie a sua vida a Ele e busque-o de todo o coração. Ele concede sabedoria aos médicos e possibilita recursos para trazer melhorias à sua e à minha saúde. Confie com esperança, o Senhor está no controle de tudo. A palavra no dia de hoje foi semeada para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por curar as nossas chagas, enfermidades, doenças mentais,
as nossas cegueiras espirituais. Muito obrigado por tocar em nossos corações, nos trazendo um novo avivamento, fé e esperança para nós todos os dias, Pai. Que esta palavra seja semeada não só aqui no YouTube, mas compartilhada em todo o mundo, em todos os confins na terra, por aqueles que necessitam de uma esperança, que venham a renovar a sua fé. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Seja luz para aqueles que se encontram na escuridão. Uma ótima noite para vocês que estão agora comigo, ou um ótimo dia, qualquer que seja ouvido este alimento para a sua fé. Compartilhe, não hesite.